E aí galera, vamos entrando, vamos chegar, tá na hora. Espero que você esteja pronto para se divertir. Hoje a gente vai quebrar tudo novamente. Encerramos hoje uma jornada de 11 dias e que eu tenho certeza que vai deixar um legado muito grande para muitos. E por falar em legado, eu vou hoje trazer aqui, fazer uma noite de reflexões e eu vou apresentar essas reflexões para você de maneira muito suave, tá? Assim, sempre linkando a geração de valor, a geração de negócio e a sua vida pessoal, tá? Hoje a gente encerra em alto estilo. Hoje é sexta-feira, amanhã temos mentoria, tá? O convite está no nosso grupo, vocês devem ter recebido. Não percam amanhã. Amanhã eu quero abrir um segredo para vocês que eu tenho certeza que vai mudar a sua percepção de negócio, tá? Nós vamos falar sobre estratégia e tempo, tá? A influência do tempo na estratégia e como isso acontece e por que acontece, tá? E nós vamos aproveitar e fazer uma reflexão bastante interessante. Então, vai te preparando aí para amanhã, porque amanhã vai ser quebradeira também. E amanhã, quando a gente for falar desse tema, eu quero falar sobre outras coisas que provavelmente vocês devem encontrar aí pela carreira profissional, tá? Mas a gente vai dar ênfase principalmente na estratégia e o tempo, tá? Nós vamos aprender aí umas coisas muito interessantes, tá? Eu tenho certeza que se você vai sair de lá transformado amanhã você é outra pessoa. Pode escrever o que eu estou te falando. Mudou a minha vida, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também, tá? Então convido aí a vocês para que vocês vão chegando aí, tá? O Lu acabou de chegar, Alfredo. Não esquece, tá? Tem um aviãozinho aqui embaixo aqui. Aproveita agora esses momentos iniciais aqui para você mandar para alguém, né, um convite, tá? Convida alguém agora, envia aí um convite. E o Alfredo tá confirmando a presença, eu vou te esperar lá amanhã. E leva alguém, tá? Se eu tiver alguém que não conseguiu participar da live, um peso de porta ou então um defunto velho, traz ele que a gente conserta a cara dele, põe ele no lugar, põe na estrada e vamos ver esse cara prosperar, vamos ver ele mudar de vida, né? Porque a prosperidade ela só é plena e ela só existe na vida de quem prospera em todas as áreas, tá? Familiar, pessoal, profissional, social, religiosa. Então assim, se você não prospera em todas as áreas, você não está vivendo a prosperidade plena, beleza? Guarda essa chave só de saída para a gente começar, entende? Se quer ser próspero, né? Comece a prosperar em todas essas áreas. Quer reconhecer alguém que realmente é próspero? Olhe para a família, olhe para os negócios, olhe, né, como ele se comporta, e a pessoa próspera transborda prosperidade, né? E aí ela começa a se apropriar dos princípios. Lembra dos princípios? E aí os princípios promovem o transbordo, tá? O que é o transbordo, Everaldo? Sobra. É aquilo que excede, né? E aí permite que você possa oferecer para uma outra pessoa, tá? Então, uma outra hora nós vamos falar mais sobre isso. Eu estou trabalhando num novo projeto, né? Vou falar um pouco sobre isso. Estou trabalhando num novo projeto que eu acho que você vai gostar. Daqui mais ou menos uns 10 dias, eu estou fechando aí com algumas pessoas. Eu quero fazer 4 dias com 4 convidados para a gente falar sobre fábrica de ideias. Vou trazer aí alguns colegas
executivos, empresários que vão ajudar você a mudar o teu mindset, mudar o teu modelo mental e a mudar aí a forma como você enxerga negócio, tá? Fazendo com que você se conecte a pessoas com frequência maior. Isso faz o quê? Isso proporciona a evolução e a criação de ideias. Então, assim, a ideia a proposta, na verdade, é fazermos uma semana com a proposta de criação de ideia. Para quê? Para que você possa expandir a sua mente e possa se desenvolver. Beleza, galera? Tá? Edivaldo Júnior chegando. Então, assim, eu vou só pedir para a equipe aqui, para o pessoal passar para mim aqui um relógio, porque senão eu vou ficar sem time, eu não uso relógio, né? Então eu só pedir para a equipe aí, por favor, né? A equipe está aí me ouvindo aí, por favor, traz um relógio para mim, só para a gente não correr o risco de ficar mergulhado aí no tempo e acabar esquecendo aí do final, beleza? Bom, hoje nós temos muita coisa para falar. Eu acho que é importante a gente começar imediatamente. Você deve estar se perguntando, cadê a tropa de elite, né? Hoje a tropa de elite me abandonou, né? E o computador deu uma pequena pane aqui, ele na verdade ficou sem bateria e eu esqueci o carregador no trabalho. Uau, tá? Mas se tiver um outro computador aí, a equipe vai preparar e a gente ouve o nosso tema no final, tá? Eu vou pedir o pessoal para preparar aí um outro computador que tenha esse tema, e aí a gente entra e bate um papo pessoalmente, tá? Juarez Filho, meu amigo, grande amigo, um forte abraço, tá? Acaba de chegar conosco aí. E infelizmente hoje é o último dia, como eu falei, e aí eu vou fazer aqui grandes reflexões, né? Tudo aquilo que ficou ao longo desses 11 dias que nós estamos aqui batalhando, né? Falando sobre coisas realmente excepcionais, coisa que você não vê na universidade, tá? Dicas que você com certeza vai utilizar nos teus negócios daqui para frente, tá? Então, assim, só lembrar aí o pessoal da equipe, por favor, né, providenciar um outro computador, eu acho que deve ter um outro computador aí, para que a gente possa finalizar com o nosso tema, com a nossa música de tema, beleza? Então, galera, vamos começar? Eu acho que está na hora dessa quebradeira aí, e eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui muito melhor do que você chegou, não há dúvida nenhuma. Eu vou hoje trabalhar dois gigantes, né? Um deles você conhece muito bem, que é o Steve Jobs. O outro talvez você não conheça, né? Que é o Jordan Bernard Peterson. Jordan Bernard Peterson, tá? Um psicólogo, um cara renomado, tá? Ele escreveu aí algumas pérolas, dentre elas um livro chamado Seja Bom, tá? Seja Bom é um livro novo que eu tenho certeza que se você tiver a oportunidade de ler, você vai se interessar e deve gostar bastante também, tá? Seja um livro, seja uma pessoa melhor, tá? Jordan Bernard Peterson, beleza? Então, já temos um computador aqui, esse sim, funcionando. Beleza? Beleza. Olha que coisa linda. Tecnologia pode até te abandonar, mas ela não merece ser tratada ou desprezada, tá? Tropa de elite. Beleza, galera? Bom, temos agora um cronômetro, estamos preparados, munido até os dentes. Agora a gente vai tocar uma quebradeira aí, vamos começar, porque tá na hora de a gente iniciar, beleza? Bom, como eu falei, hoje nós vamos falar especificamente sobre Steve Jobs e John Bernard Peterson, tá? Que é um autor um psicólogo. Na verdade ele é formado em administração, mas ele também é psicólogo, né? E fez carreira, fez
nome na história americana e da psicologia mundial, como um cara que tem aí algumas opiniões controversas, mas principalmente pelo fato de ele ser uma pessoa muito humana, né, dentro dos negócios. Então, administrador, formado aí em psicologia também, um cara que se dedicou a estudar o que é... Você já viu o filme Parasita? O que Você é capaz de perceber como é que o diretor manipulou o que são os negócios, né? E fez isso de maneira brilhante, porque ele acabou sendo suas emoções nessas cenas do filme. Ele acabou sendo copiado por outras pessoas que tornaram ele uma pessoa notória, né? Dada aí a forma como ele tratou até então todas as decisões que foram tomadas. Por exemplo, Lee Iacocca, que foi o cara que salvou a Ford, a Chrysler, que criou a fusão Ford-Chrysler, ele foi uma das pessoas que se orientou, né, por Jordan Bennett, e conseguiu entender um pouco mais do comportamento humano, né, dentro dos negócios. Então eu gosto dele, acho que é um cara que tem um legado aí, uma contribuição muito grande e que pode sim compor os nossos estudos. Steve Jobs não é diferente, é um gênio, né, todo mundo aqui sabe, mas um cara polêmico, um cara que, né, durante muitas vezes deixou a desejar do ponto de vista comportamental, mas um cara que igualmente merece ser observado, dado o legado que ele deixou, e aí todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Haja visto a Apple, o sucesso que é essa empresa. Então, vamos começar? Tá, eu quero que você se prepare com caneta e papel, porque assim, chegamos ao final dessa jornada com muitas ferramentas e pronto para ir para a rua, beleza? Só que assim, você vai pra rua, você leva esse ser humano aqui que vai pra rua. É você que mostra a tua cara lá, é você que se dedica para startar esse empreendimento, seja como executivo, como empreendedor, mas é você, a imagem da tua empresa, é você que as pessoas enxergam, tá? É de você que elas falam. Então assim, Steve Jobs, ele diz o seguinte: coloque foco e simplicidade em tudo que você faz. Essa é uma das grandes lições que ele pregou nas universidades onde ele passou, né? Foco e simplicidade, né? Porque fazer o simples não traz nobreza, né? Fazer aquilo que é complexo traz uma exigência maior. Só que assim, fazer o simples é a primeira coisa que as pessoas deixam de fazer. Ah, preciso ter uma ideia para abrir empresa. O cara pensa no negócio mirabolante e esquece do simples. Esquece do simples. Você vê muitas empresas que explodem, viram, né, mega corporações a partir do simples. Né? Então o simples, a primeira coisa que precisa fazer é observar o simples. Né? O complexo, ele, como eu falei, ele traz uma notoriedade maior, a inovação, o ineditismo. Né? Entretanto, se você perde a simplicidade, você perde uma característica básica, que é respeitar o princípio de negócio. Tá? As pessoas habitualmente vão buscar aquilo que conhece ou algo próximo. Quando você traz alguma coisa nova, né, é necessário que você crie aí uma ruptura com a estrutura presente. Tá? E Steve Jobs fez isso, nós vamos falar mais para frente um pouquinho. Então assim, primeira grande lição que a gente tira desse período que nós tivemos junto aqui de 11 dias é a simplicidade. Tá? Tudo que foi dito aqui foi clarificado, foi esclarecido quanto à forma e o método. Para quê? Para que houvesse simplicidade na aplicação. Isso facilita o resultado, aproxima você daquilo que você espera, tá? E faz com que você evolua, né, a partir da base de conhecimento que você tem, beleza? Trabalho duro,
tá? É um outro exemplo, é uma outra frase que Steve Jobs prega muito, né? A necessidade do trabalho duro, e ele foi um grande exemplo. Se você pegar, eu digo isso sempre, né? Se você pegar aí os grandes homens, né, que fizeram história no mundo dos negócios, nenhum deles trabalhou menos de 18 horas durante um longo período na vida. Ah, isso é bom? Não é, traz estresse, traz uma série de problemas, transforma você num workaholic, só que assim, é necessário. Se você imagina que vai abrir um negócio ou que vai assumir uma posição de destaque na companhia e vai simplesmente encontrar um mar de rosas, né? Esquece, isso não vai acontecer, lógico que não vai acontecer. Do mesmo jeito que eu entendo perfeitamente, e vocês eu tenho certeza que vão entender isso, é assim, você não consegue viver longos períodos dessa forma, tá certo? Mas tem hora que é a hora de você dar aquele sprint, você tem que dar aquele pique para chegar onde você quer chegar. E isso vai acontecer na sua vida. Isso aconteceu na minha vida. Durante a vida, você vai ter que dar alguns piques para fazer o gol. Lembra do Romário? Dá um pique ali, aqueles 10 metros baixinho, era o terror ali, né? Então ele fazia isso como poucos, ele tinha essa habilidade muito grande. E o Steve Jobs deixa claro isso, né? Essa necessidade de você se dedicar, né, essencialmente ao teu negócio. Para quê? Para que você possa vê-lo, né? Para que você possa entendê-lo, para que você possa fazer com que as rotinas adquiram a tua identidade, o teu DNA, tá? Para que a empresa tenha a sua cara. Não pensa você que ficando lá na tua casa escondidinho, a empresa vai ter o teu DNA, não. Tá? A chance dela ter problema é muito grande. Então no início, principalmente, é o caso da grande maioria das pessoas que frequentam e que passaram por aqui durante esses 11 dias, que estão em início de operação, eu não tenho dúvida nenhuma. Estar presente é fundamental, tá? E não adianta reclamar. Por quê? Historicamente eu não vi ser diferente até aqui. Então, pode ser que mude, mas até aqui eu não vi diferente, beleza? O Steve Jobs diz o seguinte, um outro conselho que ele dá, né? Ele fala para você ser um cara criativo, porque ter sido demitido, e acredite, uma época o Steve Jobs foi demitido da empresa que era dele, porque ele colocava em risco as operações. Ele poderia ter quebrado essa empresa, tá? Essa Apple que você conhece poderia ter acabado na mão do próprio Steve Jobs. Então ele foi sacado da empresa na época, era o principal executivo, ele saiu, foi fazer outra coisa, continuou sócio, mas foi fazer outra coisa. E lá eles criaram um outro sucesso, acredite, que é a Pixar, que é um estúdio gráfico de animação, que criou Procurando Nemo, criou Toy Story, criou aí ícones, né, do cinema de animação. Ele foi coautor, foi um dos criadores da Pixar, né? Então assim, o cara é um gênio, né? A gente tem que dar essa mão à palmatória, porque ele realmente ele tinha essa característica como uma característica marcante da personalidade dele, beleza? Bom, então assim, ele faz essa reflexão, né? Ter sido demitido da minha empresa me fez pensar. Então assim, não queira viver isso, não espere para viver isso, né? O que eu aconselho nesse caso? Se afaste um pouco da empresa. Às vezes é bom, em determinados momentos, é bom que você se afaste para que você possa ver a empresa de fora, com os olhos de visitante, entende? De fora, vá para fora, né? Olhe toda a estrutura funcionando do alto e veja como essas peças se movimentam. Veja se o processo está correto, alinhado, né, com o teu propósito. Veja se as pessoas estão aderentes à tua proposta. Veja se o DNA da empresa está expresso no resultado. É a chance que você tem. Faça isso. Não espere ser retirado da empresa, tá certo? Ou quebrar a empresa, porque o Steve Jobs podia ter quebrado a empresa, né?
antes de ter saído, né? E aí ele voltou, obviamente, o restante da história todo mundo conhece, né? E no retorno dele, ele criou uma frase que se tornou emblemática, né? Ele costuma dizer que as pessoas não sabem o que querem, né? Até que você mostre para ela. Na verdade, essa frase dele, ela é uma quebra de paradigma, né? Porque até então, até Steve Jobs dizer que as pessoas lá do outro lado não sabem o que querem, até que você mostre para elas o que elas precisam, choca diretamente com muitas leis da administração que diz o contrário, que você tem que ouvir o cliente, que você tem que atender as necessidades do cliente. Mas Steve Jobs diz o seguinte, quando ele foi questionado, quando disse essa frase, foi questionado, mas Jobs, não é o contrário? Ele falou não. Sabe por quê? Quando você atende o teu cliente, o teu produto já está defasado, o teu atendimento já está errado, quer dizer, você chega tarde. Então o que ele está propondo aí é uma proposta de antevisão. Lembra que nós falamos? Uma coisa é você ser proativo, né? E eu acho que era disso que ele estava falando. Outra coisa é ter antevisão, e aí você se antecipa aquilo que a pessoa nem sabe que precisa, ou nem sabe que consegue viver sem. Sacou? Então assim, esse processo de antevisão, esse processo de criação, é um processo que o Steve Jobs ele fez muito bem, né? Então assim, ele criou aqui, ele ampliou uma regra do marketing, criando aqui uma coisa chamada necessidade latente. A necessidade latente é aquela necessidade que você tem, mas que você não sabe que tem, até que ela seja revelada para você, tá? Então ele criou aí, ele maximizou um conceito da administração para quê? Para poder continuar reinando como ele reinou nessa empresa até o dia do óbito. Enfim, já não é vivo mais, Steve Jobs, todos sabem disso. Então assim, ele deixou esse legado aqui, tá? Como sendo uma das frases mais célebres. Eu reuni 5 aqui dos principais conselhos que Steve Jobs deu ao longo da vida, né? E esse aqui foi transformador e reina até hoje. Quando você pega um Apple na mão, quando você pega um iPhone na mão, todo esse conceito está expresso ali, né? Se o pessoal mais antigo, se contabilizar 20 anos aí, jamais, muitos, 25 anos, jamais teriam ideia de que aconteceria da forma como está acontecendo hoje, sabe? Tem uma outra coisa que ele fala também, que ele é muito feliz, né? O lucro, ele não pode ser a sua prioridade. O lucro o lucro não pode ser a sua prioridade. Quando você dá prioridade para o lucro, você destrói outro poderoso produto, que é o resultado. Quando você só olha para o lucro, quando você só olha para o dinheiro, você esquece do resultado. Sabe por quê? Assim, é uma frase que eu adotei como minha. Ela não é minha, ela é de uma outra pessoa. E ela diz o seguinte: eu respeito qualquer um que tenha resultado bom ou que não tenha resultado, que o resultado seja ruim. Eu só não consigo respeitar quem não sai do lugar, tá certo? Então assim, o lucro pelo lucro, ele se ancora no dinheiro. Veja, e dinheiro não é a única coisa que alimenta a riqueza ou a prosperidade, tá? Ele é um elemento meio, ele não é um elemento fim. O resultado não. O resultado, ele pode, além do lucro, trazer um comportamento melhor, pessoas melhores, uma empresa melhor, uns resultados maiores, porque a gente pensa em resultado, pensa só em dinheiro e esquece, pessoal, uma coisa muito importante chamada valor. Quem está preocupado com preço, né, não entendeu qual é o valor. Anota essa chave. O dia que o cara entrar, que você estiver trabalhando lá, que o cara entrar e falar assim: tudo bom, tudo bom, eu vim ver isso aqui, qual que é o preço, hein? Ele não entende para que serve aquilo que ele está comprando. Seja um carro, um tijolo, qualquer coisa. O cara que entende para que serve o que ele está comprando,
né? Ele, antes de mais nada, vai procurar saber o valor que aquilo tem. Se tem alguma característica específica, se atende a alguma demanda específica ou não, tá? Então, o valor que o bem tem. Então, o lucro pelo lucro, ele só estabelece resultado e não define mais nada. Não torna a empresa melhor, não torna as pessoas melhores e ainda pode prejudicar a leitura tua do resultado. Beleza? Fechou? Então, assim, ó, uma outra coisa que Steve Jobs insistia bastante em dizer por onde ele passou é que cada sonho que fica para trás, cada sonho que você deixa para trás, é um pedaço do futuro que foi deixado lá. Então, assim, não deixa de sonhar. Tá? Não deixa de sonhar. Se hoje você decidiu, hoje, sexta-feira, depois de 11 dias de live, depois de falarmos aqui sobre diversos assuntos, se você decidiu hoje começar um negócio ou assumir uma carreira profissional como executivo, não deixe de sonhar. Toda vez que você deixa um sonho para trás, você abre um buraco no futuro, né? Isso poderia ser a solução para agregação de valor na vida de muita gente. Entende? Então não faça isso, tá? Acredite no teu sonho e vá em frente, porque isso é o combustível que vai fazer com que você continue evoluindo como ser humano, tá? Então, assim, esses são os primeiros pontos que eu gostaria que você tivesse registrado, porque os próximos, né, vão ser dados por Jordan Bernett. Tá? Alguém escreveu aí, o Alfredo Etterson. Não, é Jordan Bernett. Jordan Bernett Peterson. Ok? O que Peterson ele descobriu, né, quando ele começou a pesquisar esse livro, né, cujo tema é Seja uma Pessoa Melhor, tá? O que se espera quando você é um empresário, um empreendedor, um executivo? Tá? Que você possa ser uma pessoa melhor. E mais, que você possa tornar as outras pessoas melhores. Entende isso? Então, assim, essa expectativa é uma expectativa que é nutrida há muitos anos, tá? Por reis, por rainhas, né? Sempre que um novo monarca assume, a pergunta é: esse cara vai ser um cara melhor? Para nós, ele vai contribuir, ele vai mudar a minha vida na direção do resultado que eu preciso, ele vai fazer com que a minha família viva melhor. Entende? Essa dinâmica, ela é plenamente possível e necessariamente posta em xeque para quê? Para que haja execução, né, desses princípios, para que haja uma coletividade melhor. Então, assim, o que Peterson descobriu dentro dessas pesquisas dele, né? Que, assim, a postura da pessoa, né? E aí eu cito postura de duas formas: a postura ereta da pessoa e a postura como ser humano, como representante eleito, né, por aquele grupo, ou aceito por aquele grupo como representante. A postura é muito importante. Então Peterson deixa claro que no mundo empreendedor, no mundo do empresariado, no mundo do executivo, tá, a postura faz toda a diferença. Bota uma coisa na cabeça: você é o espelho de muitas pessoas. À medida que você vai evoluindo, crescendo dentro da organização, ou à medida que a tua empresa, o teu negócio vai crescendo e o número de colaboradores vão aumentando, a tua postura começa a cada vez mais influenciar essas pessoas, fazendo com que elas se tornem mais dedicadas, mais próximas do negócio, mais receptivas a novas ideias, mais profundas naquilo que elas querem. Então, assim, a postura é muito importante, né? A postura é muito importante, tá? Para quê? Para que haja impressão de DNA. Mais uma vez, nós falamos agora há pouco do Steve Jobs e, assim, nós estamos falando da mesma coisa, tá?
a postura dele, a forma como ele se comportou quando ele retornou para a empresa após ter sido afastado por alguns anos, a postura dele mudou. E essa mudança de postura somou todas as pessoas que contribuíram para a criação, desenvolvimento e sucesso da Apple. Tá? Então não é por acaso, a postura estabelece qual é a impressão, qual o propósito que aquelas pessoas que estão ali têm a teu respeito e a respeito da companhia que você gere ou da companhia que você criou. Entende? Então assim, por essa razão, Peterson descobriu também que assim, grande parte dos empreendedores, dos empresários ou dos executivos que existiam na época, né, quando ele fez a pesquisa, cuidavam-se muito pouco. Aí eu estou falando da saúde. Nós falamos isso alguns dias atrás. Ele percebeu que eles se cuidavam muito pouco. E aí ele fez um teste, ele fez um ensaio. Ele pegou 100 executivos e começou a testar, todos com o mesmo problema, né? E aí eles começaram a testar um medicamento único. E sabe qual foi a surpresa? 1/3 dessas pessoas não tomavam o remédio, simplesmente não tomavam. Foram diagnosticados, estavam certinho, o medicamento estava certinho, era só o cara tomar, ele não tomou. Outro 1/3 completamente desregrado, workaholic no balde, assim, perdi o horário, ia voar, esqueci o remédio no trabalho, ficava 2, 3 dias sem tomar, era uma loucura, tá? Eu já fiz isso, tá bom? Vou te dar um conselho, não faça, eu já fiz isso. No passado eu já fui assim também. E o outro 1/3 cumpria a regra, né? Então nós estamos falando de 33%, 33 pessoas, num total de 100, fazem aquilo que deve fazer para quê? Para se manter saudável. Né? Isso é fundamental, porque imagina, você precisa ter saúde para suportar, né, aqueles piques que eu falei agora há pouco. Você precisa dar um pique, chega uma hora que você vê que novos clientes estão chegando, que a empresa está crescendo, que você comprou máquina e tal, e precisa pagar, as coisas precisam acontecer, a empresa precisa crescer, e aí você vai lá e dá aquele pique. Você precisa ter saúde. Se não tiver saúde, não vai. Então, o Jordan Bernard e Peterson, ele tem razão. Cuide-se, tá? Não faça parte dos 2/3 que ou esquecem completamente, não tem compromisso nenhum com a própria saúde, ou simplesmente é um desleixado, não faz nada, esquece tudo. É uma loucura a vida desses caras, tá bom? Um outro conselho que Jordan deixa muito claro e que é muito poderoso é assim, é a necessidade de você ser amigo das pessoas que querem o seu bem. Veja, cerque-se de pessoas que vão contribuir com o teu sucesso. Diferente disso, você vai ter que tomar 2 cuidados, né? Um para fazer o que você tem que fazer, o outro para se manter ileso, né, dos ataques dessas pessoas. Estar ao lado de quem quer o teu bem é fundamental. Por isso não é difícil, sabe, gente? Você vê o start de uma empresa, você vê a mulher do empreendedor, você vê a filha, você vê as pessoas próximas desse empreendedor, né? Participando do negócio, né, e ajudando, contribuindo. Tá? Eu vou parar aqui para responder uma pergunta, só para a gente poder caminhar. São 8h38 ainda. Então vamos lá, o Alfredo botou assim, ó: até que ponto a busca do lucro deve influenciar na tomada de decisão? Deve-se produzir mais produtos, serviços ou valor para o cliente? Quais riscos escolher das opções pode... Quais riscos escolher? Uma das opções pode gerar ao negócio. Entendi. Então assim, ó, vamos por parte. Até que ponto a busca do lucro deve influenciar na tomada de decisão? Veja, o lucro, ele é uma consequência. Quando você escolhe bem o produto, quando você conhece o teu mercado, quando você tem uma boa estratégia, quando você tem um bom plano de ação, quando você conhece tecnicamente a tua equipe, quando você estudou o mercado, quando você se preparou para poder invadir esse local, né, esse ambiente, e tomar posse do que é teu, tenha certeza, o lucro vai acontecer. Tá? Só não espere, Alfredo, que ele aconteça da noite para o dia. Tá?
Existe um engano muito grande. A gente vê aos montes aí na internet. Faça seu primeiro milhão, faça resultado, crie teu primeiro milhão do zero. Cara, isso não existe. Ninguém cria nada do zero. Tá? Isso é contra a lei da física. Se o cara falar um negócio desse pra mim, pessoalmente, eu dou na orelha dele. Por quê? Porque você começa um negócio de bolso vazio, você tem no mínimo na cabeça uma ideia, uma semente, você tem alguma coisa. E mais, você tem uma coisa que vale, uma coisa que tem valor. Que vale não, uma coisa que tem valor. Tá? Então assim, o lucro, né? Aquilo que está lá abaixo da linha lá da penúltima linha, né? Que é o lucro antes e depois do imposto de renda, que é a última etapa, né? É importante, é importantíssimo, né? E vai influenciar na tomada de decisão? Provavelmente sim, só que com uma intensidade muito menor. Existem coisas maiores na frente. Eu vou te dar um exemplo. A Uber, que você deve conhecer, todo mundo conhece Uber. A Uber, ela não dá lucro há 3 anos. Só que quando você olha o valor de mercado dela na bolsa, é uma das 4 maiores do mundo. Aí olha só, que loucura. Como é que eu posso ser uma empresa que não dá lucro, tá certo? E ter tanto valor assim, ter um monte de gente querendo comprar essa empresa. Uma empresa que não dá lucro. Como é que pode um absurdo desse? Você vai falar, Everaldo, que loucura isso, né? Então assim, troca lucro por valor e vai em frente, tá? Vai em frente, tá? Deve-se produzir mais produtos, serviços ou valor para o cliente, né? A resposta você já deu, tá? Valor. Quando o produto quem define é o cliente, o preço quem define é o cliente. Porque se você fizer alguma coisa que ele não quer, ele não compra. Entende? Então assim, o que faz a diferença? Lucro, produto, serviço, o que faz a diferença? O que faz diferença é o valor, tá? O valor percebido pelo cliente, reconhecido por ele, entende? Quando você atribui, quando você estabelece valor para alguma coisa que o mercado não reconhece, é óbvio, a resistência é natural. Então assim, quem é que tem que entregar esse valor, né? E eu digo sempre, você quer fazer uma empresa de 1 milhão, entregue 1 milhão. Entregue valor para 1 milhão de pessoas. Se 1 milhão de pessoas entender que aquilo tem valor para elas pagam e você faz 1 milhão em um dia. Venda um item de R$1 que tenha valor para 1 milhão de pessoas e você faz 1 milhão num dia. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã, tá? Eu tenho certeza, eu tenho umas chaves aí que eu tenho certeza que você vai adorar, tá? Que estão ligadas a esse raciocínio, beleza? Então assim, respondendo a tua pergunta de maneira bem sintética, o lucro não é prioridade, o valor é prioridade, tá? E o resultado tem que vir acompanhado de valor, beleza? Então vamos lá. Bom, seja amigo de pessoas que querem o seu bem, tá? Falamos agora há pouco. Faz o seguinte, tem uma dica que ele dá aqui que eu acho que é muito interessante e que eu acho que é legal e que eu quero dar uma ênfase bacana nisso aqui. O Jordan, ele fala o seguinte, para você se comparar com você mesmo. E aí, galera, eu quero deixar uma chave para vocês aqui incrível. Hoje, com o mundo da internet, se você procurar na internet pessoas que fazem o que você faz, que tem o teu conhecimento, você vai se assustar, sabe por quê? Você vai sempre encontrar alguém melhor do que você, tá? E assim, eu tive um exemplo, por isso que eu parei agora aqui na hora de falar para vocês. Eu tive um exemplo de um aluno, um exemplo vivo de um camarada que começou a sofrer de depressão por causa disso, porque ele não se achava o melhor, ele não se achava bom o suficiente, apesar de ser o melhor aluno. E aí, fuçando com ele, conversando com ele numa sessão de PNL, o que eu descobri? Que ele não saía da internet procurando pessoas da idade dele, o que faziam, onde faziam. Não é esse o raciocínio, né? Lembra que eu falei dos alcoólicos anônimos e dos narcóticos anônimos? Só mais um dia, tá? Então assim, comece a se comparar com você.
e faça você melhor todo dia. Todo dia você vai ser um pouquinho melhor do que você é hoje, lendo, estudando, se preparando, criando hábitos saudáveis, criando conhecimento, adquirindo conhecimento, aumentando a tua atitude, desenvolvendo antevisão, sacou? Então assim, importantíssimo para vocês, galera, importantíssimo, tá? Eu preciso que vocês entendam isso, sabe? Porque esse jovem, graças a Deus ele se recuperou, mas ele viveu momentos difíceis, sabe? Ele tinha déficit de atenção, ele tinha outros problemas que, assim, massacrou esse rapaz, até o dia que ele conseguiu se libertar, tá? Ele conseguiu largar tudo isso de mão, e aí a vida dele mudou a partir daí, beleza? Então, assim, compare você com você mesmo, tá claro isso? Então vamos lá, vamos dar sequência. Mantenha a tua casa em ordem, tá? Então assim, mantenha tudo arrumado. Se você pretende ser um executivo ou um empreendedor, aprenda uma coisa, mantenha tudo arrumado, tá? Seja organizado, pessoal, seja organizado. Ah, Everaldo, eu não consigo. Se aprende, dá teu jeito, tá? Te mexe, te vira, levanta a bunda da cadeira, vá lá e faça, se arruma, se organiza, sabe por quê? No começo tudo vai estar na tua mão. Aí você tem que guardar conta de energia, e, pagamento de funcionário, olerite, aí você tem que organizar tudo, organize a tua casa, tá? Mantenha-se organizado, porque estando organizado fica mais fácil de você responder às demandas, as demandas que vão aparecer daí para frente e que vão tomar de você tempo, tá? E principalmente que vai exigir de você informação, beleza? Persiga o que você é, tá? E não o que você convencionou que seria bom. Então, vai atrás daquilo que faz sentido para você, tá? Procure aquilo que faz sentido para você. E pare de ir atrás dos outros. Ah, eu quero ser igual aquele cara. Não queira ser igual a ninguém. Por favor, seja você mesmo. Aprenda que você tem o seu valor, que você se preparou, você fez uma faculdade, fez uma pós-graduação, está se relacionando com pessoas com frequência maior que a tua, está buscando oportunidade, conhecimento e atitude, você está se preparando. Por que que você tem que ser igual a alguém? Ninguém é igual a ninguém. Só uma coisa eu quero dizer para você. Cristo, ele nos fez imagem e semelhança dele. Nós não somos igual a Deus. Não somos igual a Cristo. Ninguém é igual a ninguém. Se você tiver 5 filhos, 5 vão ser diferentes assim como os dedos das mãos. Então, não queira ser igual a ninguém. Não persiga. Não vá atrás disso. Tá? Se espelhe em você. Aí, Everaldo, e a modelagem que você falou? Veja, modelagem é outra história. Tá? Na modelagem você se espelha na pessoa, filtra dela o que ela tem de melhor ou não, compara tudo isso que ela tem, né, de bom com os teus princípios, com o teu propósito, com a tua identidade, e aí absorva apenas aquilo que vai lhe fazer bem, aquilo que vai contribuir para o teu crescimento. A modelagem é outra coisa, tá? Então assim, para com essa loucura, essa insanidade. Ainda mais assim, a gente vê muito isso, né? Principalmente no universo feminino, né? Uma tentando copiar a outra. Para com isso, tá? Deixe de lado. Tá? Isso não vai levar você a lugar nenhum e não vai transformar você num executivo ou num empresário melhor, tá? Tem uma outra coisa que Jordan Bennett pesquisou e que assim a gente ainda não abordou nesses 11 dias e que eu acho que é fundamental, né? Diga a verdade. Galera, diga a verdade. Mas diga a verdade primeiro para você, tá? Diga a verdade primeiro para você. Diga sempre a verdade. Veja, a ética empresarial, ela é fundamental, tá? Para que a gente mantenha o Estado de Direito, para que a gente mantenha regras claras, para que a gente seja justo, para que a gente dê às pessoas a oportunidade correta, tá certo?
A ética empresarial estabelece a confiança das pessoas no país, tá? Nós não temos que ser exemplo, principalmente os exemplos ruins que vêm de outros ventos, né? A gente sabe de onde vêm os exemplos ruins, tá? E muitos deles acabam em prisão. Então, assim, diga sempre a verdade, tá? Eu aprendi com meu pai que quem fala a verdade não merece castigo. Diga a verdade. Vai doer? Vai. Everaldo, dá para fazer? Não dá. Nós temos recursos para fazer? Não temos. Nós temos que nos superar. É isso aí, nós temos que nos superar. A pandemia vai acabar com muito emprego? Vai. Vai deixar muita gente órfã? Vai. Vai deixar muita gente em dificuldade? Também. Diga a verdade. Vai doer? Vai. Tá? Mas é melhor tratar uma ferida do que arrastar um câncer a vida inteira. Então trate a ferida, resolva, tá? E aí Jordan tem toda a razão, né? No mundo empresarial, psicologicamente, quando você diz a verdade, você traz contigo, né, esse exemplo que fica para as pessoas que convivem com você. Você é um cara muito correto, você vai ouvir isso muitas vezes. Então assim, te alinha, te prepara, tá? Outra coisa, para isso eu preciso que você seja claro e preciso, tá? Claro e preciso. Seja claro e preciso no que você tem que dizer. Não seja prolixo. É difícil, gente, é muito complicado no mundo empresarial e no mundo executivo você sentar com alguém para negociar e o cara tá dando volta, tá fazendo looping, né? Esse cara é doido, já aconteceu comigo, tá? Eu fico olhando e falo, mas esse cara é maluco, o cara tá voltando 2, 3, 4, 10 vezes no mesmo assunto. Quer dizer, em que momento a gente vai para frente? Em que momento a gente toma a decisão e encerra essa droga? É isso. Então assim, seja claro e preciso no que você tem para dizer, tá? Pessoas claras, precisas, objetivas, com metas claras, com identidade clarificada, com um propósito permanente, com um DNA impresso na empresa, a empresa começa a respirar de uma outra forma, de maneira clara, olhando sempre para frente, para o resultado, entende? Então, não esqueça, seja claro e preciso, tá? E, por último, né, o tempo voa, cara, já são 8h52, o tempo voa. E eu ainda tenho mais umas 50 coisas para falar aqui, mas eu não vou continuar. Eu quero dizer para você apenas o seguinte: aproveite as pequenas coisas, tá? Aproveite as pequenas dádivas que Deus entrega. Aproveite o pôr do sol, aproveite o nascer do sol, tá? Porque o pôr do sol é para todos, mas o nascer do sol é apenas para os fortes, apenas para os vencedores. Tá? Não é todo mundo que vê o sol nascer, não, tá? O sol se pôr é para todo mundo, o sol nascendo, anota essa, é para pessoas vencedoras. Então assim, aproveita as pequenas coisas, esteja ao lado de quem você ama, sabe? Vai cuidar da tua vida, cuida da tua vida. Quando você cuida da tua vida, você deixa de cuidar da vida dos outros, beleza? Então galera, 8h53, tá? Nesse ritmo de aproveitar as pequenas coisas, eu vou pedir para você, faça as suas perguntas, tá? O Alfredo deixou mais uma aqui, ó. Vamos lá, Alfredo. Ser organizado e dar atenção apenas ao que é prioridade, é isso? É isso aí, tá? Ser organizado e dar atenção apenas para aquilo que é prioridade faz com que você tenha foco. Faz com que você trabalhe para a tua meta. Então, é exatamente isso, tá? O organizado em tudo, mesmo que algumas coisas não lhe trarão benefícios. Veja, se não lhe traz benefício, né, não dê prioridade, tá? Dê prioridade no início do negócio. Lembra, quanto menos tempo você perder com o supérfluo, mais próximo você vai estar da excelência, tá? Não perca tempo com o supérfluo. O supérfluo distancia você do resultado puro, né, que eu chamo de resultado puro, ou resultado sobre o resultado, né? Então, se aproxime, tá?
se aproxime da exatidão através das metas, através dos objetivos, tá? E não se dedique aí a coisas que não são tão interessantes assim, tá? Ou que não são tão importantes nesse momento para a empresa. São interessantes, mas não tão importantes, ok? Mais pergunta? Deixa eu ver aqui, pessoal. Mais pergunta. Deixa eu ver. Você que não fez pergunta. Bom, não tem mais perguntas. Acho que eu já li aqui ao longo da live as que apareceram. Quero agradecer aí hoje a presença de todos. Quero agradecer esses 11 dias que estivemos juntos aqui às 8 horas da noite. Tem novidade por aí, tá? Quem tiver na mentoria amanhã, às 8 horas da manhã, inicia, das 8 às 11. Eu vou entregar um conteúdo cabuloso para você, um negócio de primeira que eu tenho certeza que você nunca viu na universidade e ninguém te ensinou isso e ninguém tá a fim de ensinar, porque essas chaves, elas não são fáceis de tirar de alguém. Eu quero entregar para quem tiver amanhã às 8 horas lá. Quero lembrar vocês que eu estou lá no YouTube, Everaldo.Santos, né, e aqui no Instagram, @Everaldo.Santos_. Quero dizer a você que vá lá no Instagram, nos siga lá no nosso grupo. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde eu deixo dicas, vídeo, enfim, onde eu estou sempre postando um material de estudo, né? Então assim, não perca, vai lá no Instagram, lá em cima você tem um link que coloca você lá no nosso grupo de WhatsApp. Quero dizer a você que foi uma honra poder estar aqui junto com vocês e dividir. Tem muita coisa ainda para ser dita, tem muita coisa interessante ainda para a gente poder dividir, tá? E nós estamos trabalhando aí, nós vamos dar um intervalo aí de alguns dias e é provável que a gente retorne aí já com um outro tema, tá certo? Esse tema nosso de trabalho, Acorda Garoto, encerra aqui, tá? E eu quero agradecer a todos imensamente, né? E encerrar com o nosso tema, tá? Para que a gente possa ficar com essa boa recordação, deixar um beijão para você. Espero você aqui na próxima vez ou pessoalmente em qualquer uma dessas palestras ou mentorias que seguramente a gente vai se encontrar, tá certo? Não esqueça, leve o peso de porta ou arrasta o defunto mais próximo da tua casa, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus e a gente se fala. Tchau, tchau. Agora sim. Tchau. É isso aí. Valeu, galera. Amanhã a gente se vê. Não esquece. Pessoal, quebra tudo. Não esquece, você nasceu para transformar essa geração. Não esquece isso não, tá? E ó, quer sair da média? Se relaciona com gente fora da média. Gosto dessa, né? Anota essa chave aí, tá? Nos vemos depois. Valeu. Ó, beijão a todos. Sucesso. Sabe por quê? Quem precisa de sorte é estagiário. Manda ver. Tchau. Valeu.